Bom dia, boa tarde, boa noite. Tomara que todo mundo aí esteja bem. E hoje eu pensei muito no que falar. E coisas que pautam a nosso cotidiano, infelizmente ou felizmente, aí, isso é inerente de cada pessoa, é a fé. A fé, ela está muito em voga. Muitos momentos onde a religião e o Estado se aproximam muito, causa uma grande confusão, né? É mais ou menos aquele negócio da sessão da tarde. Aprontando grandes confusões, altas confusões, mas não é bem. Só que antes de qualquer coisa, a gente tem que separar uma coisa que é nítida: fé de religião. Religião no mundo existem mais de 10 mil. Fontes, vozes da minha cabeça. Não, brincadeira, eu vi antes de falar. Tem mais de 10 mil religiões no mundo. Cada religião com suas particularidades. Ok, que as três maiores são monoteístas e têm um mesmo ponto de origem, vamos dizer assim, tem um ancestral comum dessas três religiões monoteístas. Mas, de qualquer forma, existe uma diferença nítida entre fé e religião. Todo mundo tem uma fé. Mesmo as pessoas que não acreditam em nada, elas têm uma fé. A fé é que nada existe. O conjunto de certas fés, entre aspas, né? Um conjunto de certas crenças forma uma religião. E aí que está a grande diferença. A fé ela por ela mesma não tem problema. O problema é quando você quer que a sua fé seja a fé do próximo. Quando você coloca suas convicções pessoais em cima das outras pessoas. Isso é extremamente assustador o que tem acontecido ultimamente. Nossa, mas você tem origem católica, você. Tô dizendo assim, vamos dizer que existia outra pessoa conversando comigo. Nossa, você tem origem católica, então onde está sua moral para falar? Eu não estava vivo na época da Idade Média. E se eu tivesse, eu possivelmente também seria morto. Pessoas que muito julgavam as posturas cristãs, católicas da época da Idade Média, hoje têm uma postura totalmente similar, de posição religiosa, de Deus vult, retomando um espírito cruzadista para si mesmo. E é um absurdo, é um absurdo. Óbvio que eu pessoalmente tenho uma visão muito mais católica, cristã das coisas. Isso é natural. E não tem problema se isso não prejudicar o amiguinho do lado. Eu posso acreditar que amar o próximo, cativar o próximo, ter um carinho, a preocupação com o seu irmão do lado, isso não é ruim. Até falar sobre isso não é ruim. O que seria ruim é eu chegar e falar assim, impor pra você, falar, ó, a partir de hoje você vai ter que ajudar o próximo. Você vai ter que fazer o bem. Não é assim que as coisas andam. Não é assim que a banda toca, cara. Eu, infelizmente, ou felizmente, novamente, tenho tido um certo afastamento da igreja. Mas minhas crenças continuam ainda muito firmes, vamos dizer assim, na fé, não na instituição. Aí os amigos meus falaram assim, ah, você virou católico não praticante. Tinha um padre lá na minha igreja que eu frequentava, falava assim, não existe católico não praticante. Igual eu, padre, praticando celibato. Eu sou hétero não praticante. Eu gosto de mulher, mas não faço nada demais com elas. Isso me marcou muito. Porque depois ele largou o celibato e se casou com uma mulher. Mas isso também não é o caso. O ponto principal é, cada um tem sua fé particular. E normalmente essa fé particular ela não encaixa numa religião. Por isso que, isso principalmente no Brasil, que existe um grande sincretismo religioso, a gente fala assim, ah não, eu sou católico de Jesus, mas também acredita em certas coisas do espiritismo, certas coisas da Umbanda. Isso é normal, isso é natural, principalmente pra gente aqui do Brasil. A gente tem tanto essa mistura que muitas pessoas vangloriam, tem muitas pessoas também imbecis que
veem como problema eugenistas filhos da puta. Mas não é o caso, essa é uma discussão posterior. Essa conversa sobre religião é um negócio muito amplo, um negócio muito áspero também, porque a fé, cada um tem a sua, só que a religião é baseada em dogmas, e se você não acredita em um dos dogmas, você já não é daquela religião. Isso que é o grande complicado. Então, cada um tem sua fé, e a fé é importante, você ter sua própria fé é interessante. A grande questão da religião, eu acho que esse é o grande problema da religião, é que se você discorda de um dogma, você é considerado herege, considerado várias coisas, vários termos pejorativos, sendo que, na verdade, você só tem uma visão de mundo diferente. Pensar em coletivo tem momentos que não cabem. Óbvio que, novamente, vou retomar minha história de vida dentro de uma família católica e usar exemplos dali. Então, eu, por exemplo, querer seguir os passos de Jesus, querer seguir os passos, por exemplo, de São Francisco, não é ruim por ser um cara preocupado com o próximo, ser um cara que não quer luxos, não quer nada do tipo. Isso não é ruim. Eu acho que a gente tem que ter duas conversas paralelas. A primeira é: você, seu imbecil que quer forçar goela abaixo a religião dos outros, a sua religião nos outros, parou. E as pessoas também que acham que por serem ateias e são pessoas muito mais evoluídas mentalmente, não é assim. Eu gosto muito de conversar sobre religião. Sobre fé, na verdade. Religião é um negócio muito caixinhas, né? Não gosto de religião católica, eu gosto de conversar sobre fé. A fé é incrível. Conversar sobre fé é bom, é importante. Porque a fé molda o caráter da gente. A pessoa, por exemplo, tem certas atitudes pela fé dela. E para você conhecer de verdade alguém, você tem que conhecer a fé dela. Seja a crença ou a descrença em algo. Mas é importante. Mas é importante ter essa abertura para conversar sobre fé. A abertura para conversa sobre fé é o início de um diálogo. Óbvio que acho que você já deve ter ouvido essa frase, mas minha avó me dizia: futebol, religião e política não se discutem. Não se discutem, mas a gente pode conversar. Então vamos conversar, vamos procurar o diálogo, vamos sempre tentar achar pontos de tangência entre o meu mundo e o seu mundo. Eu acho que viver nesse dualismo de lado A ou lado B, não tem dado certo pro Brasil até agora, não tem dado certo para ninguém. A gente não tá separado em caixas de comunistas, de bolsominions, por mais que eu queira bater nos bolsominions com um pedaço de madeira. A gente sempre tem que procurar o diálogo, por mais que agora, há 3 segundos atrás eu falei não. Eu falei uma coisa que não incentiva a procurar o diálogo, mas são momentos de descontração dessa conversa. Eu brinco, mas em nenhum momento é prudente você usar a violência sendo que você não foi ameaçado. Óbvio que a violência é necessária, mas esse não é o ponto principal dessa conversa. Eu tô fugindo do ponto. O ponto principal é importante você ter fé, mas não necessariamente ter uma religião. É importante você conhecer e se abrir para conversar sobre a fé alheia, se a pessoa, óbvio, estiver disposta a conversar. Então, vamos conversar.